Jesus é o Senhor. Aleluia. Muito bom estar aqui com os irmãos, viu? Trago um grande abraço da igreja em Goiânia, né? Para os irmãos. A igreja em Goiânia, nesse momento, está numa reunião de oração. Os irmãos estão orando. Graças a Deus por esse ministério de oração que o Senhor tem nos dado. E graças a Deus também por tantos irmãos que nós temos no mundo inteiro, né, irmãos? Amém. Senhor Jesus, que tem um único falar, né? Senhor Jesus. Então, as mensagens, a gente tem essa tranquilidade, está liberando onde quer que a gente esteja, né? Em qualquer localidade, a gente tem essa liberdade, essa tranquilidade, porque nós temos um único falar. Graças a Deus por isso, nós temos esse aspecto do corpo de Cristo de família, né? Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E nós estamos aguardando esse grande dia que está breve, né, irmãos? O Senhor está voltando para nos arrebatar. Aleluia! Senhor Jesus, Ele nos chamou, mas hoje também nós somos os escolhidos e aqueles que permanecem fiéis. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos então na nossa mensagem. Quero agradecer aos irmãos por terem me convidado, né, por essa mensagem, por essa palavra tão rica e maravilhosa. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesta mensagem. Senhor Jesus. Amém. A mensagem dessa semana, irmãos, é a semana 3, com o título Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos todos falar? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. No descanso. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. A questão é, você crê? Senhor Jesus. Se você crer, irmãos, e não perder a sua fé, você entrará no descanso do Senhor. Amém? Nesse reino milenar. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Vamos abrir nos versículos chaves desta noite, da mensagem desta semana, né? Que é Hebreus capítulo 3, versículo 18, e Hebreus, versículo 18 e versículo 19, e Hebreus 4, 3, amém? Senhor Jesus, nós estamos entrando agora no livro de Hebreus, né, irmãos? Nós temos falado tanto do livro de 2 Coríntios, né? Nessa conferência que nós tivemos em fevereiro de 2020, os irmãos entraram também no ápice da revelação da economia de Deus, naqueles versículos, né, aqueles 4 capítulos do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, que ali mostra o plano macroeconômico de Deus. Mas agora nós entramos no livro de Hebreus, onde vai mostrar esse plano microeconômico, né, irmãos? Graças a Deus por isso. O livro de Hebreus, nós sabemos que ele trata da superioridade de Cristo. Mas só saber da superioridade de Cristo, irmãos, é algo que nós sabemos, né? O Senhor é maior do que Moisés, o Senhor é maior do que Arão, o Senhor é maior do que o sacerdócio levítico, né? Nós sabemos de tudo isso, mas nós precisamos agora o quê? Essa superioridade de Cristo tem que fazer parte do nosso viver, no nosso dia a dia, amém? Ela agora tem que andar junto conosco. Só saber não resolve, né, irmãos? Precisa algo que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Vamos abrir, então, Hebreus capítulo 3, versículo 18 e 19, amém? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 4, versículo 3, diz assim: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esses versículos que nós vamos entrar em Hebreus é algo muito rico e muito importante e também uma grande advertência para o nosso viver. Nós temos que estar muito advertidos por essa palavra que o Senhor tem nos mostrado agora aqui, entrando no livro de Hebreus, nessa epístola maravilhosa. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, né? É um autor misterioso, mas, por outro lado, é alguém que o Senhor deu também uma revelação misteriosa, do qual o Senhor revelou, Senhor Jesus. E nesta semana, irmãos, nós temos visto que o Senhor tem muito nos abençoado. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem nos abençoado. Senhor Jesus, mesmo essa pandemia, algo que tem sido realmente no mundo inteiro, o mundo inteiro tem atravessado essa pandemia, esse Covid-19, mas nós temos visto que o Senhor tem nos abençoado, irmãos, com muitas revelações.
Graças a Deus por isso. O Senhor nos tem abençoado também com muitas palavras de encorajamento. Quantas palavras nós temos recebido, irmãos, do dia 19 de março para cá. Senhor Jesus, graças a Deus, porque muitas dessas palavras, irmãos, o Senhor quer nos levar a praticar. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. E também, irmãos, o Senhor tem nos agraciado com aquelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? Nós sabemos que antes dessa pandemia, o Senhor tem nos dado aquela abordagem por meio de oração. Posso orar por você. Claro que hoje, com essa pandemia, muitas vezes nós não estamos chegando nas pessoas, alguns outros estão evitando, e com razão, né, irmãos? Mas nós podemos orar pela internet, podemos orar pelo WhatsApp, podemos orar pelo Facebook, pelo telefone. Ainda nós não perdemos, irmãos, essa ferramenta que o Senhor nos tem dado de encorajamento, para encorajar as pessoas por meio das nossas orações. Senhor Jesus. E aqueles que vão entrar no descanso do Senhor, irmãos, são aqueles que têm esse ministério de oração. Senhor Jesus, não perde o seu ministério de orar, irmãos. Mesmo nessa pandemia, nós não podemos esquecer que a oração foi dado algo por nós, para que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que nós desligarmos, irmãos, aqui na terra será desligado nos céus. É a autoridade que o Senhor tem dado para a sua igreja. Essa é uma autoridade de Deus, irmãos. Se tem algo que nós podemos ligar os céus e a terra e desligar, é a nossa oração. Então, irmãos, nós não podemos ficar desanimados e deixar de orar. Oração é o que vai nos levar para o descanso do Senhor. Senhor Jesus, quando nós oramos por nós, e oramos também pelos irmãos, e oramos também por aqueles que não são irmãos ainda, que é por meio das nossas orações que eles são convertidos. Senhor Jesus. Esses dias coloquei no meu status, às vezes eu esqueço de colocar, mas às vezes eu lembro. E eu coloquei lá assim, posso orar por você? Irmãos, é algo inacreditável. A maioria das pessoas que viram ali, grande maioria, me pediu oração. E, pasme, irmãos, foi de pessoas que eu achava que nem ia me pedir oração. Senhor Jesus, se eu fosse citar pelo meio do meu conceito natural, pelo meio do que eu acho, né? Do que eu achava daquelas pessoas que ia receber esse convite, que ia ver esse convite, posso orar por você, eu poderia falar por meio do meu coração, do meu natural, dessa visão minha ainda cartesiana, tridimensional, que essas pessoas não iam querer receber a oração. Mas, paz, irmãos, elas me pediram, pode, ora por mim. E aí, além de pedir orar por elas, eles mandaram lá, ora por mim, pelo meu esposo, ora pelo meu filho, ora pela minha saúde, ora pelo meu trabalho, ora para que o Senhor alcance a minha casa. Irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado, né? Essa abordagem maravilhosa, né? Do posso orar por você. Aleluia! Não deixa de orar, irmãos. Oração é algo que move o coração e as mãos de Deus. Senhor Jesus. E outra ferramenta, irmãos, que o Senhor nos deu, né? Antes dessa pandemia, graças a Deus, nós estamos aqui praticando aqui em Goiânia já, é claro, com muita segurança, de acordo com os protocolos, né, do Ministério de Saúde, é a comportagem dinâmica, irmãos. Senhor Jesus, a comportagem dinâmica realmente ela tem revolucionado até mesmo a publicação e a distribuição dos livros. Tem sido algo maravilhoso. E o Senhor aqui, por meio dos nossos comportores, né, irmãos, esses guerreiros que o Senhor tem nos dado, tem enfrentado, né, até mesmo nessa pandemia, saído para as ruas e pregado o evangelho por meio da comportagem dinâmica. Senhor Jesus, graças a Deus, irmão, por isso, irmãos. Um livro, irmãos, um livro é uma semente que poderá brotar em qualquer hora e em qualquer lugar. Ó Senhor Jesus, às vezes eu não posso estar em qualquer hora e em qualquer lugar, mas aquele livro que a gente semeia, ele pode estar em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele pode entrar num quarto de uma pessoa que eu nunca vi, que eu nem conheço, e ele pode ir lá no lugar mais íntimo da residência dele, estar lá, e ele abrir aquele livro e Deus falar com ele. Senhor Jesus. O irmão Pedro Dong, inclusive, até falou, né, irmãos, nessa mensagem, ele falou que ele esteve, essa mensagem nós sabemos que ela foi liberada em fevereiro, e ele falou que há pouco tempo, antes de fevereiro de 2020, ele tinha ido em Portugal, né? E lá em Portugal, para ver o centro de obras lá em Portugal, em Torres Vedras, né, que fala lá, né? E lá ele soube que a igreja em Torres Vedras surgiu por causa de um livro.
né? Um irmão pastor comprou um livro que tinha por título A Economia de Deus. Ele queria, na verdade, saber como um cristão lida com as suas finanças domésticas. E interessante que ele, lendo o livro, né, ele pôde ganhar muito, né, assim, sobre aquela questão do livro, e aí ele convidou um outro pastor amigo dele, aí ele entrou em contato com os irmãos, e aí os irmãos mandaram um casal ali para cuidar desse Book Café, né? E aí surgiu a igreja em Torre Vedras. Graças a Deus por isso, irmãos. Por meio de um livro, uma semente, né, irmãos? O livro é uma semente que pode gerar uma igreja. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus. Às vezes a gente não tem tantas palavras para falar para as pessoas quando nós abordamos ela. Mas um livro que nós semeamos tem muitas palavras, né, irmãos? E alcança cada condição. Nós temos vários livros, várias publicações, de acordo com cada necessidade que as pessoas hoje têm tido, né? Principalmente agora, irmãos, com essa pandemia, né? A gente tem visto que tudo aquilo que as pessoas se sustentavam, até mesmo naquilo que elas achavam que podia trazer segurança para elas, elas têm visto que isso, na verdade, não traz segurança para elas, né? Elas viram isso. Então, nós podemos ver, irmãos, que nós temos que aproveitar esse momento. É o momento agora da gente pregar o evangelho, né? Aproveitar todas essas oportunidades. Irmãos, pessoas que nem conversavam comigo assim, não tinha muito tempo para conversar comigo ali no meu trabalho, agora já estão tendo mais tempo, por quê? As empresas ficaram muito tempo fechadas aqui em Goiânia, né? Por causa desse isolamento, né? Então, fechou as empresas, as pessoas começaram a perder, os empresários começaram a perder muito dinheiro, e o fato deles perder muito dinheiro, isso trouxe para eles muita preocupação, trouxe para eles muita insegurança. Eles ficaram com medo. Eles não ficaram com medo foi da Covid-19. Eles ficaram com medo porque está perdendo dinheiro. Né? Eles estão perdendo dinheiro e a segurança estava no dinheiro, e agora está começando a perder muito dinheiro, e aí eles ficaram apavorados, irmãos. E aí, com esse isolamento, aqueles que não tinham tempo para ouvir uma palavra, agora até mesmo já te liga, pede uma oração, tem tempo para você falar do Senhor para eles, e o evangelho tem sido anunciado, irmãos. Senhor Jesus. Pessoas que eu conhecia, irmãos, que eu achava assim, que nunca ia querer nada com o Senhor, hoje já nos liga, né, pede uma oração, a gente fala do Senhor, volta lá novamente, tem tempo agora para ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, e aí a gente pode aproveitar essas oportunidades, o quê? Dar um panfleto, né? Passar um livro. Senhor, às vezes temos tantos alimentos diários, irmãos, que estão estocados, estão parados, nós podemos utilizar até mesmo esses alimentos diários que nós já vimos, e está distribuindo eles, amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus que muitas pessoas têm sido beneficiadas, né, conhecendo o propósito do Senhor, a viver a vida do reino de Deus aqui na terra, por meio desses livros maravilhosos que o Senhor tem nos dado e por esses guerreiros, né, esses comportores dinâmicos. Estejamos orando, irmãos, pelos nossos comportores, amém? Graças a Deus por isso. Bem, irmãos, a mensagem essa semana, o irmão Pedro, né, foi o irmão Pedro que liberou essa mensagem, ele toca em alguns pontos, né? Em alguns pontos ele toca aqui. E, na verdade, o que acontece, irmãos? O Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele chamou 12 discípulos, Senhor Jesus. E esses 12 foram escolhidos para levar a cabo a vontade do Senhor. Nós sabemos que teve um dentre esses 12, por causa da sua avareza, Judas Iscariotes, né? Senhor Jesus traiu o Senhor. E ali nós sabemos que ele foi substituído, né, por Matias, né? Foi substituído ali por Matias. Senhor Jesus. Então, irmãos, o desejo de Deus é poder contar não somente com aqueles chamados, mas também com os escolhidos para fazer a sua vontade aqui na terra. Irmãos, Deus tem uma vontade. O Senhor tem uma vontade. Como nós todos temos uma vontade, nós temos que saber que Deus também tem uma vontade. E às vezes, irmãos, a nossa vontade, ela deixa nós tão inseguros, é tanta coisa, que às vezes a nossa vontade pode ficar superior à vontade de Deus se nós não estivermos orando. Senhor Jesus, nós não somos somente chamados, irmãos. O Senhor apenas não nos chamou, mas Ele nos escolheu. E os escolhidos, irmãos, é aqueles que estão dispostos a cooperar com o Senhor. Senhor Jesus, a viver pela vontade do Senhor, deixando tudo para seguir o Senhor. Senhor, o Senhor precisa de um grupo de pessoas, de irmãos, né, que deixam tudo, que estão dispostos a largar tudo para seguir eles.
Senhor Jesus. Irmãos, e a pergunta é, você está disposto a fazer parte desse grupo de escolhidos? Senhor Jesus. Esse grupo de escolhidos, irmãos, é aqueles que tudo deixaram. Ó Senhor Jesus. Assim como os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor, eles deixaram tudo, irmãos. Aleluia. Irmão, nós temos que deixar as nossas coisas. Tudo aquilo que o Senhor está nos chamando, mas às vezes as nossas coisas ainda está impedindo de nós seguirmos e servirmos ao Senhor. Senhor Jesus. Nós sabemos que Pedro e André, irmãos, né, eles deixaram o barco e a rede, o negócio da pesca. Tiago e João também deixaram o negócio da pesca, as redes, o barco e também o pai, Senhor Jesus. E assim por diante, cada discípulo, irmão, pagou um preço para seguir o Senhor. E o Senhor, nesta noite, nos pergunta, irmãos, você está disposto a pagar um preço pelo Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, lembrando que o maior preço quem já pagou foi o Senhor por nós. Nada que nós possamos fazer, irmãos, nós nunca vamos alcançar um preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Se nós queremos entrar no descanso do Senhor, no reino milenar, nós não podemos contentar somente ser chamados, de sermos só salvos. Nós precisamos almejar muito mais, irmãos, em sermos escolhidos, vencedores. Senhor Jesus, o Senhor nessa era final, ele precisa, irmão, concluir logo o que ele tem que fazer. Nós sabemos que falta pouco tempo, irmãos. Então o Senhor conta com esses escolhidos, esses que estão dispostos realmente a ser vencedores. Não tem muito tempo mais, irmãos. Senhor Jesus, nós sabemos que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Há um número muito grande, irmãos, de cristãos, graças a Deus por isso, né? De milhões de pessoas que são cristãs, né? Graças a Deus com isso. Mas Deus, irmãos, ele pode contar somente com os escolhidos. E os escolhidos não são muitos. A própria Bíblia fala que são poucos. Senhor Jesus. Muitos são chamados, mas esses muitos, às vezes, não estão preocupados com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. E os muitos chamados, às vezes, eles não estão preocupados com a vontade de Deus. Senhor Jesus. E talvez, irmãos, esses muitos chamados, talvez não, irmãos, com certeza, eles nem conhecem o centro da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E Deus investiu em você, irmão, e nesses anos todos na vida da igreja, te mostrando claramente a tua visão e a tua economia e a tua revelação. Irmãos, nós somos privilegiados, isso não é orgulho para nós. Quis o Senhor dar e mostrar para ele, se revelar para nós, Cristo e a igreja. Senhor Jesus. Deus quer contar com você, irmãos. E Deus preparou você para isso, amém? Você diz amém nesta noite? Aleluia. Diz amém, irmãos, amém? Senhor Jesus. Diz assim, Senhor, pode contar comigo. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Eu estou aqui. Eu quero cooperar contigo. Trabalhe em mim no que for necessário. Eu quero seguir o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, esses escolhidos são os que não vendem o seu direito de primogenitura, que não vende por um prato de lentilhas. Senhor Jesus, que não vende por um pouco de fama, por um pouco de conforto, por um pouco de dinheiro, até mesmo por aquilo que o dinheiro pode trazer, que não vende por causa de poder e nem de posição. Senhor Jesus, eles não vendem nem mesmo, irmãos, pelos esses prazeres transitórios do pecado. Ó Senhor Jesus, eles deixaram de lado aquela vida pecaminosa. Um dia nós deixamos, irmãos, de lado aquela vida pecaminosa. E hoje nós nos santificamos para servir ao Senhor. Aleluia por isso, irmãos. Nós temos que estar disposto a cooperar com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Nós somos um pequenino rebanho, irmãos, mas Deus agradou a nos dar o seu reino. Aleluia por isso, irmãos. Eu fico muito alegre, irmãos. E nós prezamos também o quê? Nós prezamos a nossa palavra profética, porque nós sabemos que a obra de Deus, ela é feita pela palavra de Deus. E nós honramos os nossos profetas. Ó Senhor Jesus, 2 Crônicas 20:20, credes em Deus e estareis seguros, credes em seus profetas e prosperareis. Aleluia pelos profetas que o Senhor tem nos dado, irmãos. Graças a Deus por isso. Aleluia por esse encargo que eles têm tido para conosco.
e todo esse afinco que eles têm tido para conosco. O desejo que nós vemos nesses irmãos é que todos nós reinemos, é que todos nós um dia entremos nessa boa terra, amém? Nesse reino milenar, para o descanso do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós praticamos a sua palavra, irmãos, e nós temos percebido que os milagres têm acompanhado com a confirmação do Senhor por meio do seu Espírito. Senhor Jesus, quando nós praticamos a palavra do Senhor, os milagres acontecem, irmãos. E os ministros da Nova Aliança, irmãos, como esse título desse alimento diário, né, dessa série, essa série que nós vamos ver estamos vendo e vamos ver ainda mais dois volumes. Esse é o 4º volume, vai vir mais 2. Essa série vem como os ministros da Nova Aliança. Naquele alimento diário anterior, na série anterior, nós falamos sobre o ministério da Nova Aliança. E agora nós estamos falando sobre os ministros da Nova Aliança. E nós sabemos que os ministros da Nova Aliança também, eles não confiam em si mesmos. Eles confiam que Deus é quem nos dá a suficiência. Aleluia, irmãos. Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como diz ali em Filipenses. Nós temos capacidade nem de planejar a obra de Deus, irmãos. Mas nós confiamos em Deus, que nós somos apenas vasos de barros para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, irmãos? Nós somos vasos de barros, irmãos. Aleluia. E 2 Coríntios, irmãos, capítulo 1, do versículo 8 e 9, gostaria de ler aqui com os irmãos. Glória a Deus por isso. É o livro que nós estamos vendo sobre esse ministério da Nova Aliança, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Aleluia. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, aleluia por isso. Aqui nós vemos um princípio, né, que é um esboço aqui, né, o princípio central do livro de 2 Coríntios. Paulo descreve aqui, né, irmão, a natureza da tribulação que ele sofreu na Ásia, juntamente com os outros companheiros. E a natureza da tribulação de Paulo ali junto com seus companheiros, irmãos, ela foi de tal tamanho que ele desesperou da própria vida. Senhor Jesus, mas Deus que ressuscita os mortos, ele abriu um caminho para Paulo. Irmão, se você está hoje preocupado, desesperado, fica sabendo, irmão, nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Aleluia por isso, irmãos. Amém. Os desesperos às vezes vêm, né? Nós sabemos que nesses últimos dias, nós vamos continuar orando, né, irmãos, que o Senhor tem nos dado essa graça, mas nós sabemos que as coisas, por outro lado, elas vão se intensificar, as tribulações, os dias são difíceis, e aí nós temos que crer nesse Deus que ressuscita os mortos, que Ele é aquele que nos abre um caminho. Senhor Jesus, esse é um princípio que todos nós precisamos um dia, irmãos, e o Senhor vai permitir a nós sermos levados a um ponto que nós não sabemos até mesmo qual será a saída. Às vezes o Senhor permite isso conosco, a nós estarmos num beco sem saída. Às vezes você está aí nessa noite preocupado com alguma situação com você, com o teu trabalho, com o seu casamento, com o seu dinheiro, com a sua família, saúde. Senhor Jesus. E às vezes nós chegamos mesmo, irmão. Às vezes o Senhor nos deixa num beco sem saída. Senhor Jesus. E dessa forma, irmãos, quando o Senhor nos coloca assim, é onde nós esgotamos todos os nossos recursos. E reconhecemos que a nossa carne não tem forças para fazer a obra de Deus. Portanto, irmãos, é muito importante nós passarmos por essas experiências, né, de sermos levados até a morte. Senhor Jesus, para nós dependermos somente desse Deus, como Paulo falou aqui, ele fala assim, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha a sentença de morte, não confie em você, confie em Deus. Aleluia, irmãos. O Senhor tem nos dado muita experiência, irmãos, graças a Deus por isso. Esse Deus que ressuscita os mortos, Ele tem nos dado muitas experiências. E nessa semana também, irmãos, foi nos mostrado, né,
com tantas experiências que o Senhor tem nos dado, nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, sofrimento, como o irmão, acho que foi o irmão Ezra, né, que falou, né, não pede para Deus tribulação, sofrimento, né, porque isso aí vai vir, né? Isso aí não tem como. Às vezes nós saímos de uma luta, saímos de um sofrimento, de uma tribulação, e vem outra, irmãos. Quando acaba aquela, vai vir outra. Mas tudo isso é importante, que Deus está conosco, esse Deus que ressuscita os mortos. E que cada tribulação dessa luta, irmãos, nós estamos sendo cada dia mais aperfeiçoados, cada dia mais trabalhados pelo Senhor. Amém? Aleluia por isso, irmãos. Semanas também não foi nos mostrado, irmãos, até inclusive nas primeiras 4 mensagens dessa série, desse alimento diário, os ministros da nova aliança, o irmão Pedro colocou sobre um relacionamento perfeito, né, na Trindade, né? E ele mesmo colocou, né, irmão, que ele nunca tinha visto isso, né? A palavra que ele recebeu, né, o conhecimento que ele teve, é que Deus estava na eternidade passada só, bem solitário, né? E que Deus ele estava muito solitário, muito triste, né? E que Deus criou o homem porque ele queria uma companhia do homem. E aí o irmão Pedro, irmãos, abriu para nós aqui Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Senhor Jesus. Onde nós vimos, né, irmãos, aqui o plano, né, macroeconômico de Deus, o ápice, né, da revelação de Deus. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que veja a minha glória que me conferiste. Agora ele pediu para... Olha só a última frase desse versículo, irmãos, que impactou e chamou bastante a atenção do nosso amado irmão. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Senhor Jesus. Então, irmão, antes de Deus criar o mundo, antes de haver a criação, o Pai amou o Filho. Esse amor não é um amor qualquer, irmãos. É um amor de um relacionamento íntimo e maravilhoso entre o Deus triuno. Eles tinham um relacionamento maravilhoso, irmãos. Deus é só um Deus, é um só Deus. Não são 3 deuses, é um só Deus. Na essência, Deus é único, é um só Deus. Todavia, também, Deus tem o seu aspecto de 3 no seu operar. Aleluia por isso, irmãos. É uma trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor Jesus. Isso aqui só compreende, irmãos, se nós sairmos dessa esfera humana, dessa mente cartesiana, Senhor Jesus, que nós só compreendemos esse 3 em 1 somente pela fé. Ele é 1, mas ele é 3. Aleluia! Na sua essência ele é 1, mas no seu trabalhar ele é 3. Senhor Jesus, Deus teve um plano, o Filho ali executou e o Espírito Santo hoje aplica em nós. Amém? Aleluia por isso, irmãos. Então, irmãos, nós somos ensinados, né? Como o irmão Pedro colocou, né? No passado, que Deus estava só, né? Aí ele falou, se Deus estava só, né? Se isso for verdade, então Deus não sabe se relacionar. Uma pessoa que está só o tempo todo, irmãos, ele tem dificuldade em saber como se relacionar. Mas se ele não sabe relacionar, então ele não seria Deus. Senhor Jesus. Então, Deus não pode ter carência nenhuma, irmãos. Deus é perfeito em si mesmo. Não lhe pode faltar nada, porque Deus é Deus. Ó Senhor Jesus, ó o tamanho da revelação, irmãos, que foi nos dado, que Deus, a Trindade, o Pai amava o Filho, e esse amor é profundo. Esse amor é um amor de um relacionamento muito maravilhoso, muito gostoso. Senhor Jesus. E aí ele foi nos aberto ali em Provérbios, capítulo 8. Graças a Deus por isso, irmãos. Provérbios, capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Provérbios 8, no versículo 22, diz assim, ó. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Senhor Jesus. E lá no versículo 30, diz assim, versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Senhor Jesus. Então, irmãos, Cristo é a sabedoria de Deus. O Filho é a sabedoria de Deus. E Provérbio 8:30, então, irmãos, o irmão até leu numa outra tradução da King James, atualizada em português, que diz assim, dia após dia,
eu era o seu prazer, Senhor Jesus. Então, o Filho era o prazer do Pai, Senhor Jesus, irmãos. Então, irmãos, isso confirma até mesmo no dia do batismo de Jesus, que apareceu aquela voz e diz: Tu és o meu Filho em quem me compraz, ou seja, em quem tenho todo o meu prazer. Ó Senhor Jesus. Então, o Pai já tinha prazer no Filho e o Filho é o prazer do Pai, Senhor Jesus. E aqui diz assim, irmão, na versão King James, diz assim, ó, folgando perante ele em todo o tempo. Eu vivia feliz perante ele em todo o tempo. Quer dizer, o filho era feliz na presença do pai e o pai se comprazia, irmãos, com o filho. Essa vida na Trindade era uma vida perfeita, irmãos. Eles viviam no amor, na paz, na harmonia, na felicidade, na alegria. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Deus ele é perfeito em si mesmo. A unidade entre os três ali é perfeita. E o amor em que eles viviam era o amor do Pai, o amor ágape. Ó Senhor Jesus, eles viviam na santidade do Pai, eles viviam na glória do Pai. Senhor Jesus, eles eram a própria verdade, irmão, a realidade deste universo. Então, irmão, o Pai justo, de justiça, pureza, irmãos, tudo isso é o Pai. O Pai, tudo Deus é, irmãos. Então, o interessante, irmão, algo não faltava nada para eles. E mesmo assim, Deus, mesmo não faltando nada para Deus, ele vem e cria o homem. Ele vem e cria eu e você. Irmãos, é muito difícil, é quase impossível alguém que não tem necessidade de nada querer criar algo, sendo que ele já está totalmente satisfeito com aquilo que ele já tem. Senhor Jesus, uma pessoa que já está totalmente satisfeita com aquilo que ele já tem, que já se compraz todo o seu prazer, que realiza toda a sua satisfação. Irmãos, isso foi misericórdia de Deus para conosco. Senhor, que nós possamos, irmãos, nesta noite, agradecer ao Senhor por isso, né? O Senhor criou um homem, irmãos, e o Senhor vai criar esse homem, ainda cria esse homem, mesmo o Senhor já tendo ali o filho, do qual ele tinha todo o seu prazer, ele cria esse homem com um propósito especial. Quando Deus te criou, irmãos, ele te criou com um propósito especial. Quando Deus criou eu e você, ele criou nós com um propósito especial. Até diferente dos anjos que ele criou, que vivem ao seu redor e serve ele ali o tempo todo. Mas quando ele criou o homem, ele convidou o homem para convidar o homem para viver essa vida maravilhosa, comunitária do Deus triuno. Senhor Jesus, ele nos convida nesta noite, irmãos, a viver nessa esfera do amor. Ó Senhor Jesus, ele convida você para viver na esfera dessa felicidade. Você anda, naquele dia você vai ver, não somente, irmãos, que hoje as pessoas buscam tanta felicidade, mas a grande felicidade, a felicidade, ela nunca vai ser, a felicidade que nós temos hoje, ela não vai se comparar com a felicidade vindoura. A felicidade que nós vamos ter no descanso com Deus, naquele reino milenar, na Nova Jerusalém. A felicidade que nós temos hoje, irmãos, ela não se compara com essa felicidade. Senhor Jesus, será uma grande felicidade. Então, irmãos, será uma felicidade cheia de gozo, cheia de prazer, de realidade, de santidade, de unidade. Tudo maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus. E Deus nos convida, irmãos, para participar disso. Ele não convidou os anjos, não convidou a nenhuma outra criatura, irmãos. Ele convida eu e você. No versículo 31 diz assim, ó, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui ele menciona, irmãos, ele quer dividir essa alegria com os filhos dos homens, não com os anjos, mas com os filhos dos homens. Irmão, sinta privilegiado nesta noite. Dê glória a Deus nesta noite, porque Deus te convida para esse relacionamento maravilhoso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o que Deus viu em nós, irmãos? A pergunta que nós temos que fazer nesta noite é essa. Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que Deus viu em nós que os anjos não tenham? Ó Senhor Jesus. O que é que Deus viu em nós, irmãos? Porque em nós só tínhamos rebeldia e transgressão. A gente erra todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão para o Senhor, todos os dias nós temos que aprender a nos arrepender, mas Deus escolheu você e eu, irmãos, e nós somos criados à sua imagem e semelhanças, e não somos criados fomos criados pelo seu sopro divino.
O sopro do Deus eterno formou nosso espírito e formou a alma do homem. Aleluia! Esse corpo é terreno, irmãos, mas um dia esse corpo vai embora. Mas enquanto o corpo estiver vivo, é para formar algo espiritual e celestial dentro de nós. Aleluia, irmãos! Esse corpo nosso que é terreno, ele vai ficar por aqui. Mas hoje nós precisamos dele para formar algo celestial e espiritual dentro de nós. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, eu, um homem pecador, tenho esperança de que Deus fará a obra dele em mim. Senhor, tenha essa esperança, irmãos, e que Deus mandou o seu filho para ser um homem, para abrir esse caminho, para que eu e você pudéssemos seguir hoje. Senhor Jesus. Ele foi o primeiro, irmãos. O Senhor mandou o seu filho. Ele foi o primeiro homem a ser glorificado em Deus. Ele foi o primeiro homem a ser recebido no Pai, na glória do Pai. Temos um homem em Deus, irmãos. A humanidade está em Deus hoje. Aleluia por isso, irmãos. E isso, irmãos, é tão maravilhoso, porque nos abre uma porta, um caminho para Deus poder nos preparar para receber na sua glória. Olha que maravilha, irmãos. Se Cristo não tivesse feito essa obra redentora por nós, ele já ter inserido dentro do Pai, né, o homem, como é que nós poderíamos entrar, irmãos, dentro de Deus e Deus entrar em nós? Então, irmãos, graças a Deus por Cristo, né? Então a gente vê que todos os escritos de Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo vai discorrendo o plano da salvação de Deus e falando sobre a salvação, e ali ele coloca o aspecto da santificação, da redenção, da justificação, da conformação, e o final de todo esse processo nós sabemos que é a glorificação. A glorificação, irmãos, é a nossa esperança. Todos nós, irmãos, temos uma esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Aleluia por isso, irmãos. E o que é ser glorificado, irmão? Ser glorificado é sermos inseridos em Deus. Aleluia! Quem tem essa ousadia, irmãos, para afirmar, eu vou ser inserido em Deus. Isso é glorificação, irmãos. Todavia, irmãos, para você ser inserido em Deus, nosso Deus, ele é santo, irmãos. Não é qualquer Deus, né, irmãos? É um Deus santo. Nosso Deus é o próprio amor. Nosso Deus tem a essência da unidade. Nosso Deus é um Deus que é verdade. Nele não há vaidade, não há falsidade, não há mentira. Nosso Deus é um Deus justo. Então, irmãos, como é que nós vamos inseridos em Deus para não sofrer rejeição? Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que qualquer elemento estranho implantado no corpo do homem sofre rejeição. Tanto é que alguém que faça um transplante de um órgão, os médicos receitam imunossupressores, para que o organismo não rejeite o órgão que não é dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, que Deus um dia não nos rejeite por não termos exatamente a sua santidade, o seu amor e a sua unidade e a sua verdade. Aleluia, irmãos. Nós temos tudo isso, irmão. Nós não podemos ter nada estranho em nós que não seja do Espírito Santo de Deus, amém? Tudo que for aquilo estranho, irmão, vai diante do Senhor hoje. Fala, Senhor, tira essas coisas estranhas, isso não pertence a ti, isso vai ser rejeitado quando nós chegarmos no tribunal de Cristo. Senhor Jesus, às vezes, irmão, você pega assim uma ferpinha, qualquer coisinha que entra no seu dedo, aqui na sua mão, se você não tira, aquilo lá vai infeccionando e vai querendo sair para fora. Então, irmãos, graças a Deus, né? Porque ainda existe um caminho, irmãos, para nós percorrermos. Nós temos um caminho para percorrer, né? Agora, irmãos, tudo isso que o Senhor tem nos mostrado, não é só para aqueles irmãos que estão na frente, não é ali só para o irmão Pedro, para o irmão Esdra, né? Não é só para eles, né, irmão? Não é só eles que, como o irmão Pedro falou, né? Porque alguns irmãos chegou nele e falou, irmão Pedro, mas desse jeito aí, nós somos muito pequenininhos, né? Então isso aí não é para nós, não, né? Aí o irmão Pedro falou assim, se não é para vocês, não é para nós também. Se não é para vocês, não é para ninguém. Porque alguns irmãos chegou, né, irmão? Achou o padrão muito alto, difícil de percorrer, né? Como é que nós tão pecadores, um Deus tão santo, justo, né? Cheio de amor, de santidade, unidade, de verdade. Alguém tão pecador, né? Pode, né, ser inserido em Deus assim. Então, o irmão Pedro falou que alguns irmãos, né, algumas duas conferências que ele tinha liberado atrás, chegou nele e falou, irmão Pedro, isso é só para você, né, vocês que estão aí na frente, os cooperadores, os irmãos que estão mais crescidos, não é para nós
não. Aí o irmão Pedro falou assim, irmãos, se não é para vocês, não é para ninguém. Porque o plano de Deus é para o homem. O plano de Deus é para todo homem que o buscar. Aleluia, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus só quer, irmãos, sabe o que Deus quer? Só o nosso coração. Aleluia. Deus quer o meu e o seu coração. De tudo que nós devemos guardar, irmão, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Senhor Jesus. Irmãos, a grande diferença entre Saul e Davi estava no coração. Senhor, tanto Davi como Saul foi pecador. Claro que o pecado de Saul, nós vamos ver aqui mais na frente, nós vamos ver que a rebeldia, a desobediência, né, irmãos, é algo que nos impede de entrar no descanso de Deus, a incredulidade, né? Senhor Jesus. Mas nós vemos também que Davi era um pecador, Senhor Jesus. Mas o Senhor viu o coração, enxergou o coração de Davi. Senhor Jesus, você creu em Jesus, você já foi chamado para a salvação eterna. Se você não vendeu o seu direito de primogenitura, você pode ser um escolhido, e o escolhido é deixar tudo para seguir o Senhor. Aleluia! E basta ter um coração. Não é você ser o melhor, você ser o mais espiritual, o mais maduro, não basta você, não é isso. Basta você ter um coração e dizer, Senhor, eu quero ser trabalhado, porque eu creio na esperança da glória. Aleluia por isso, irmãos. Então, irmãos, essa semana foi nos mostrado, João 14, 15, 16, 17, nós vimos que traça, né, um esboço do plano macroeconômico de Deus. A economia de Deus é mostrada no seu esboço como Deus quer de uma forma macroeconômica. Como Deus quer de uma forma macroeconômica, está ali no Evangelho de João 14, 15, 16, 17. São palavras tão elevadas, irmãos, porque são palavras de outra dimensão, que tenta nos levar também para outra dimensão, porque não são palavras meramente de vocábulos humanos. O próprio apóstolo João não teve a ousadia de lhes escrever com suas próprias palavras. Nós podemos ver que esses quatro capítulos, nós vamos ver somente os escritos do Senhor Jesus, somente o que o Senhor falou. Senhor Jesus. Ele apenas registrou o que Jesus disse aos seus discípulos. Então, o ápice da visão macroeconômica, irmão, de Deus, são esses 4 capítulos, que registra que o nosso Senhor Jesus falou com seus discípulos. Enquanto ele falava, o Espírito, irmãos, pôde nos revelar. Nós começamos a enxergar alguma coisa além da dimensão terrena. Nós passamos pouco a pouco, irmãos, graças a Deus por isso, a enxergar das coisas invisíveis, das coisas celestiais, espirituais que Deus planejou para nós. E no final das contas, irmãos, nos levou lá para o quê? Para desfrutar do amor de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia dessa trindade, dessa unidade, de sermos, o Senhor está nos levando para dentro dele, para a glória de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, então esse é o ápice da visão da economia de Deus. São palavras assim, mais difíceis, né, irmãos? Mas, na verdade, que não ficou nesse plano macroeconômico somente, né? Graças a Deus por isso. Porque se a gente falar só do Evangelho de João, 14, 15, 16, 17, falar do plano macroeconômico, né? Tudo bem, mas nós sabemos que todo plano econômico, plano macroeconômico, ele precisa de um plano microeconômico. E o plano microeconômico, irmão, é para saber como operacionalizar esse plano macroeconômico no dia a dia, trabalhando no dia a dia, como é que nós vamos chegar lá. Então, por isso que nós estamos abrindo agora, irmãos, o livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, né? Nós sabemos que o título hebreu, né? Ele vem de atrás. O primeiro hebreu nós sabemos que foi Abraão, né? Um atravessador, né? O hebreu quer dizer atravessador de rio, né? Senhor Jesus, aquele que sai de uma margem de um rio e vai para outra margem. Nós sabemos que Abraão saiu lá dos caldeus e foi para Canaã. Ele atravessou, né, irmão? Ele saiu de um lado do rio Eufrates e foi para outro lado. E o nosso viver também não foi diferente, irmãos. O Senhor hoje está nos atravessando a nossa vida da alma, como hebreu, e nos levando para o Espírito todos os dias. Senhor Jesus, o Senhor quer nos atravessar, irmão, de uma margem para a outra. Dessa margem que ainda nós temos muito a nossa vida da alma, temos muito nossos conceitos humanos. O Senhor quer nos atravessar para outro lado,
para sair, tirar nós dessa esfera terrena e levar para uma esfera celestial. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus que principalmente o irmão Pedro, né, ele veio nos mostrar nessa semana, que usando até mesmo uma ilustração ali do livro de Hebreus, né, mostrando a nossa situação, como pelo povo de Israel, foi a situação do povo de Israel. E a primeira geração que saiu do Egito, irmãos, elas não conheciam o Senhor direito. A primeira geração que saiu do Egito, elas não conheciam os meios do Senhor trabalhar. Elas não conheciam os caminhos do Senhor. Então, eles tiveram muitas dificuldades, irmãos, muitas murmurações, eles tiveram muita incredulidade, queixas, toda hora estavam falando contra o Senhor, não cria na palavra do Senhor. Eles passaram 40 anos, irmãos, dando volta pelo deserto. Senhor Jesus. E nós sabemos que nós não podemos mais ficar perdendo tempo, irmãos, dando voltas pelo deserto. Senhor Jesus. Então, irmãos, todo esse ambiente que se existe em nós, graças a Deus, em nós não existe esse ambiente. Esse ambiente de disputa por poder, esse ambiente de inveja, esse ambiente que nós queremos ter mais um do que o outro. Graças a Deus, irmãos, esse ambiente não existe em nós. Mas se existir, irmãos, nós temos que sair desse ambiente. Porque enquanto nós permanecemos nesse ambiente da nossa vida da alma, nós vamos estar dando volta no deserto. Senhor Jesus, é melhor nós rendermos logo ao Senhor para pararmos de darmos voltas nesse deserto, amém? Senhor Jesus, porque nós somos membros do corpo de Cristo, irmão, e cada membro no corpo de Cristo tem o seu papel, cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. E um membro, irmãos, ele não precisa ter ciúmes do outro membro. Senhor Jesus, né? Nós temos que fazer o bem, né? E ajudar o outro a funcionar melhor. Faça o bem que você tem que fazer, irmãos, e ajude o outro membro a funcionar melhor. Aleluia. Ou seja, irmão, a minha mão direita tem um papel, a minha mão esquerda tem uma função, o meu antebraço tem uma outra função, o meu braço tem uma outra função, os meus ombros têm uma função, né? O meu fígado tem uma função, o meu coração, o meu pulmão. Ou seja, irmão, nós precisamos ser apenas fiel na função que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, e amando um ao outro, né? Ajudando um ao outro, suportando e apoiando um ao outro. Amém? Aleluia por isso, irmãos. Se nós estivermos fazendo isso, irmãos, nós não vamos estar dando volta no deserto. Pelo contrário, nós vamos estar marchando para a boa terra, para o descanso do Senhor. Aleluia. Irmãos, graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós. Nós não podemos ter saudade de ficar dando voltas, né? Nós não temos, como o irmão Pedro tem tanto falado, né? Ele fala assim, nós não temos mais 40 anos para ficar dando voltas pelo deserto, dando volta pela nossa vida da alma. Não temos, irmãos. Nós temos que ter pressa de entrar logo para a terra de Canaã. Senhor Jesus. Então, irmãos, pergunta nesta noite, quando você for dormir, Senhor, eu sou um membro do seu corpo. Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Amém? Vá diante do Senhor nesta noite. Às vezes você está em dúvida quanto a isso, né? Pergunta ao Senhor, Senhor, eu sou um membro do seu corpo. Agora, qual que é a minha função? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que irmãos que têm uma grande responsabilidade muito maior, né, irmãos? O irmão Pedro, o irmão Ezra, eles têm uma responsabilidade de tirar todos nós, né, de dar voltas pelo deserto e direcionar nós para entrarmos na boa terra de Canaã, irmãos. Mas para isso nós não podemos ser desobedientes. Nós temos que crer e obedecer. Aleluia, irmãos. Vamos deixar o Senhor operar em nós. Não vai diante do Senhor, irmãos, como foi falado essa semana, não vai diante do Senhor com uma vestimenta feita com folhas de figueira. Não se preocupe quando você está nu diante do Senhor, porque o Senhor quer trabalhar em você e em mim. Aleluia por isso. Se nós vamos, irmãos, ainda vestidos diante do Senhor, com folhas de figueira, com a nossa religiosidade, é muito difícil o Senhor trabalhar em nós. Até mesmo o irmão Douglas, né, que cuida ali, né, ajuda a aperfeiçoar outros comportores, né, para tornar comportores dinâmicos, ele mesmo diz que a coisa mais difícil é trabalhar em um comportor que já tem o conceito próprio dele. Ele fala, é difícil mudar as pessoas. Então, irmãos, se nós já vamos diante do Senhor com uma roupagem diante de Deus, uma fachada que esconde a nossa verdadeira pessoa por trás dessa fachada, é difícil o Senhor trabalhar em nós.
É difícil até mesmo os irmãos ajudarem eu e você, se nós estamos ali com uma fachada de um bom cristão, de um bom homem, cheio de justificativas para tudo que você faz, mesmo prejudicando a igreja. Ó Senhor Jesus, os irmãos, quando vêm falar conosco, nós sempre temos argumento, então isso é uma vestimenta, irmãos, que nós temos, né? Que não deixa, né? Nós expormos realmente quem nós somos. Então, irmãos, está na hora. Irmãos, está na hora. Aleluia! Está na hora de cada um de nós comparecermos na presença do Senhor de uma forma exposta, pura. Aleluia! Senhor, estou aqui, tal qual eu sou, eu venho na tua presença. Senhor Jesus, não me deixe me enganar a mim mesmo com essas fachadas, com essas vestimentas feitas de folhas de figueira. Senhor Jesus, tem misericórdia. E pedimos, Senhor, trabalhe em mim. Eu não quero cair no deserto, eu quero entrar na terra boa de Canaã, que é o descanso, que é o repouso de Deus. Se nós, irmãos, ficarmos com vestimentas feitas de folhas de figueira, com toda a nossa justiça própria ainda, é difícil Deus trabalhar em nós. E vai ser impossível de nós entrarmos no reino milenar para o descanso de 1000 anos do Senhor, que é o casamento às bodas do Cordeiro entre Cristo e a igreja. Senhor Jesus. Portanto, irmãos, o livro de Hebreus, ele vai estar sendo usado como ilustrações para o Senhor nos aperfeiçoar, para o Senhor nos levar para cumprir e operacionalizar o plano macroeconômico de Deus, que é nos mostrado ali em João 14 a 17. Então, irmãos, o livro de Hebreus trata de um plano microeconômico, que vai dizer para nós, que vai nos mostrar passo a passo, irmãos, como nós vamos conseguir chegar lá, no nível de João 17, sermos glorificados pelo Pai. Não se preocupe, irmãos. Por isso que lá em Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 1, Senhor Jesus, vamos abrir aqui em Hebreus 1. 9h30 já, a irmã falou, mas não estou nem na metade, irmão. Espera aí, ué. 9h30, mas aguenta aí. Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 5, irmãos. Diz assim: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho? Então, irmãos, ele foi feito homem, Jesus, foi gerado um filho de Deus na sua glorificação. E quando aconteceu isso, irmãos? Quando o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Né? Para a humanidade, irmãos, o fato de Jesus ter morrido e dele ter ressuscitado também, é para nós, irmãos, a nossa alegria ser indizível. Senhor Jesus. Foi um enorme acontecimento, irmãos, para os seres humanos. Uma tremenda felicidade. Abriu uma porta do Pai para nós. Jesus, homem, foi glorificado, irmãos. Então, lá no capítulo 2, irmãos, e o versículo 5 de Hebreus, capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois não foi a homens que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Senhor Jesus. Quer dizer, irmãos, não foi a anjo que Deus está preparando para receber nele mesmo. Irmãos, Deus não está preparando nele mesmo para receber a anjos. Não é para anjos ser glorificado nele. Deus escolheu o homem. Eu não sei como os homens estão sentindo, como foi falado essa semana, né, irmãos? Os anjos, na verdade, eles estão em outra dimensão. Mas, com certeza, eles queriam ser o homem, né? Queria ser homem, né, irmão? Porque Deus não escolheu anjos para isso. Mas ele escolheu eu e você para dentro dele. Aleluia por isso, irmãos. Nós ainda homens, irmão, Deus nos fez um pouco menor que os anjos. Mas nós não somos superiores aos anjos. Nós somos menores em poder e em capacidade de fazer as coisas. Um pouco menor. Mas lá no versículo 7, irmãos, fala assim: ó, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha só, irmãos. E todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Aleluia por isso, irmãos. Ele colocou tudo sobre o nosso domínio. Irmão Pedro tem falado muito isso nos domingos, pelas manhãs, na nossa reunião do Partir do Pão, né? Que ele nos criou para reinar. Ele nos criou para sermos glorificados e recebidos nele. Então, irmãos, coroado de glória e honra. Glória, irmãos, é glorificação e honra é reinar.
Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui diz assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas, ainda fala assim, ó, agora ainda, porém, no versículo 8, parte B, agora, porém, ainda não vimos todas as coisas a ele sujeitas. Então, irmãos, essa ainda não é a nossa realidade, todas as coisas realmente não estão debaixo dos nossos pés, né? Mas já é uma realidade para Deus. Deus, por meio do seu Espírito eterno, irmãos, ele já enxerga toda a obra redentora de Cristo já consumada por nós. Aleluia por isso, irmãos. O Espírito eterno de Deus, ele já mostra, por isso que fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O que quer dizer isso, irmãos? Que todas as coisas, até mesmo aqueles sacrifícios que foram feitos de animais, lá no Antigo Testamento, quando Deus olhava para aquele sangue daqueles animais, Deus não via, não era o sangue dos animais, Deus via o sangue de Jesus. Mas você pode dizer assim, mas Jesus não havia morrido lá, Jesus morreu tem quase 2000 anos, justamente, mas o Espírito eterno, irmãos, já estava operando lá. Aleluia por esse Espírito eterno, irmãos. Aleluia, porque hoje o Senhor nos deu esse viver, o Senhor, por causa da sua morte, do seu sofrimento ali na cruz, nós seremos coroados de glória e honra. Senhor Jesus. Vou correr aqui mais um pouquinho para frente, irmãos, porque meu tempo já se esgotou, e infelizmente, realmente, a palavra é muito rica, né, irmãos? Mas gostaria de ler com os irmãos aqui, Hebreus capítulo 2, para finalizar, o versículo, vamos ler aqui o versículo 17, Hebreus 2, 17. Senhor Jesus, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia por isso, irmãos. Aleluia, porque hoje nós temos um Deus que é poderoso para nos socorrer. Hoje nós temos paz com Deus, irmãos, porque Jesus fez a propiação pelos nossos pecados. Tudo isso para quê, irmãos? Tudo isso, essa propiação para os nossos pecados foi para quê? Visando, irmãos, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Tudo isso, irmãos, é como esse autor da salvação, ele é mesmo misericordioso, fiel sumo sacerdote, e ele compreende eu e você. Como é que nós vamos chegar lá? Através desse fiel sumo sacerdote. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse sumo sacerdote, o Senhor não mandou alguém para nos ajudar que não conhece os homens. O Senhor não mandou alguém para nos ajudar que não conhece as nossas fraquezas, que não conhece as nossas tentações, que não conhece as nossas dores. O Senhor mandou alguém para nos ajudar, que já passou por tudo aquilo, irmão, de tentação, de dores, sofrimentos e luta. Como o irmão Pedro colocou essa semana, como é que você vai ajudar alguém que sofre uma dor de dente se você nunca sofreu uma dor de dente? Então, irmãos, nós estamos preparados hoje, nós temos um sumo sacerdote preparado, fiel, que está à destra do Pai, junto do Pai, que passou por toda a tentação, irmãos. Jesus foi tentado à sua semelhança, só que ele venceu sem pecado, irmãos. E ele pode ajudar hoje, eu e você, Senhor Jesus. E o versículo, não vai dar tempo de entrar, irmãos, mas Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Irmãos, nós temos um autor da salvação, nós temos o misterioso, o misericordioso, fiel sumo sacerdote, e nós temos agora o apóstolo e sumo sacerdote. Aleluia por isso, irmãos. Versículo 6 de Hebreus 3 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Senhor Jesus. Irmãos, quem tem ousadia é quem tem esperança da glória. Senhor Jesus, quem tem ousadia da esperança da glória, irmãos, é aquele também que exulta na esperança da glória. Senhor Jesus, nós ainda não chegamos lá, irmãos, mas nós podemos agarrar nessa esperança. É como se tivesse já chegado lá. Então, irmãos, não viva desanimado, não viva desmotivado, não viva com complexo de inferioridade.
complexo de tristeza, de derrotas. Não viva. Viva com essa ousadia, essa exultação da esperança. Ó Senhor Jesus. E para finalizar, irmãos, agora é finalizando isso. Deixa eu passar aqui para frente aqui. Só para tocar num ponto aqui rapidinho, irmãos. A irmã Deana aqui é meu relógio, e ela fica aqui do meu lado, né, me colocando. Mas nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, quando ele sai ali do Egito, nós sabemos que o Senhor permitiu ele chegar numa situação, o Senhor lançou ali as 10 pragas, e nas 10ª praga, nós sabemos que Faraó ali, por meio de Deus, permitiu o povo de Israel ir embora. E eles foram. E o Senhor levou ele pelo um caminho, irmãos, que não precisava ser aquele caminho. O Senhor levou eles por um caminho que eles iam deparar com o Mar Vermelho. E ali nós sabemos que Faraó se arrependeu. Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel partir, porque era um povo, assim, a mão de obra barata, né? Para ele, era uma mão de obra que poderia estar ajudando muito eles ali a crescer, e nós sabemos que Faraó foi atrás do povo de Israel. E ali nós sabemos que só de homens são 600 mil homens. Então, fazendo um cálculo sem as mulheres e as crianças, Moisés estava conduzindo ali 2 milhões de pessoas, aproximadamente. E 2 milhões de pessoas conduzir não é fácil. E Faraó ali com o seu exército, com seus cavalos, com tudo ali, irmãos, ele alcançaria com certeza facilmente o povo de Israel. E ali o Senhor permite eles chegar a deparar ali com o Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, irmãos, ele estava ali deparado do Mar Vermelho, e atrás ali vinha o Faraó e seu exército, e realmente eles ficaram num beco sem saída. Mas o Senhor permitiu ali, irmãos, né, permitiu ali que aquele Mar Vermelho se abrisse. E o povo de Israel pôde ver tudo isso acontecer, irmãos. Então, o descanso do Senhor, irmãos, não estava no Mar Vermelho abrir. O descanso do Senhor também não foi no maná. O descanso do Senhor não foi nas cordonizes, chover cordonizes. O descanso do Senhor até mesmo não foi na água jorrada rocha. O descanso do Senhor era esse povo entrar na boa terra. E nós sabemos o que impediu esse povo, irmãos, de entrar na boa terra, como foi falado ali para nós. Foi ali um coração perverso de incredulidade e a desobediência. Irmãos, a incredulidade e a desobediência fez com que esse povo caísse no deserto, dando voltas por 40 anos. Nós não somos esse povo que vai dar voltas pelo deserto. Nós queremos entrar na boa terra de Canaã, porque o descanso de Deus é o nosso descanso. E o meu descanso é o descanso de Deus. Se nós não descansarmos, irmãos, não tem como Deus descansar. Senhor Jesus. Então nós descobrimos o segredo, irmãos. E qual é esse segredo? Já que a derrota deles foi pela incredulidade e pela desobediência, qual é o segredo da nossa vitória? É crer e obedecer. Esse é o nosso segredo. Se nós queremos entrar na boa terra de Canaã, irmãos, e sair, de dar a volta do deserto, nós precisamos atravessar o Rio Jordão. Se nós queremos guerrear juntos, ali na cidade de Jericó, na cidade de Ai, e assim por diante, nós vamos conquistar a boa terra, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. E nós queremos entrar nesse repouso. Não fique mais no deserto dando volta, irmãos. Creia no Senhor, obedeça a sua palavra. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Tinha mais coisa para falar para os irmãos, mas graças a Deus, o Espírito é aquele que testifica com o nosso espírito de cada um, a unção. E sou grato ao Senhor por essa oportunidade, por essa palavra. Amém? Jesus é o Senhor abençoa a igreja em Araguaína. Gostaria de orar aqui um pouco pela igreja em Araguaína. Amém? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o teu santo nome nesta noite, por tal oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, do Senhor estar trabalhando em nós. Reconhecemos, Senhor, que ainda precisamos ser muito trabalhados pelo Senhor, a nossa vida da alma precisa ser muito tratada ainda, mas nós precisamos, Senhor, o que nós precisamos está nesse Cristo, esse fiel sumo sacerdote, que tudo fez, que tudo passou. Hoje nós temos, Senhor, alguém que intercede pelo Pai por nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por Cristo. Muito obrigado por essa obra redentora. Muito obrigado, Senhor, por esse descanso, esse reino milenar, do qual os seus escolhidos
não somente não só os chamados, mas os escolhidos poderão entrar nesse descanso de 1000 anos e estar contigo nesse descanso, onde nós teremos plena satisfação, onde nós não teremos insatisfação de mais nada, Senhor, onde nós estaremos totalmente satisfeitos, onde nós estaremos totalmente realizados, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde haverá totalmente a sua glória, onde nós seremos inseridos para dentro desse Deus maravilhoso. Esse processo de glorificação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja em Araguaína, obrigado pela vida de cada irmão, abençoa esses irmãos, cuida desses irmãos, Senhor Jesus, são os nossos irmãos, abençoa cada um e as suas necessidades, abençoa irmãos que estão passando por lutas de enfermidades, que o Senhor possa trazer cura nesta noite, Senhor, irmãos que estão passando por lutas espirituais, traz libertação, irmãos que estão desanimados, que estão, Senhor, traz encorajamento nesta noite, ó Senhor Jesus, te pedimos também por salvação, Senhor, pelos nossos entes familiares, que ainda não recebeu essa tão grande salvação. Abençoa esses familiares nossos, Senhor, que ainda não recebeu a salvação, amigos de trabalho, colegas de trabalho, vizinhos, parentes. Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Queremos aproveitar esse tempo de pandemia, Senhor, para pregar o teu evangelho. Não queremos ficar isolados, Senhor, da tua palavra e nem do Senhor. É um momento de isolar, mas não isolarmos das tuas verdades, não isolarmos de um viver de oração, de um viver de busca do Senhor, de comunhão íntima com o Senhor. Senhor Jesus, derrama da tua graça, derrama da tua bênção sobre a igreja em Araguaína, no nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, envergonha o teu inimigo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor. Falei que não